No versículo 15 diz assim: do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo. Irmãos, para uma pessoa ter a intimidade de falar com Deus e dizer que está orando com todo o poder e a intimidade com o Espírito Santo, eles têm que estar naturalmente na espiritualidade ligado com Deus. Aleluia. Não é exatamente como às vezes eu ou alguns irmãos fazem de uma oração de ritual. Nós não podemos ter uma oração de ritual. Nós precisamos ter uma oração de intimidade com Deus. Aleluia. Porque o que mais falta hoje na humanidade, o que mais falta hoje dentro das igrejas, e o que as igrejas que eu não digo templo não, igreja, não, ser humano, é a intimidade com Deus. É a intimidade com Deus que vai nos levar na espiritualidade, que vai nos levar na presença de Deus. E aqui Paulo ele fala com uma autoridade, ele fala com uma riqueza. Oro para que as suas gloriosas riquezas, eles os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder no meio do Espírito Santo. Para falar isso, a pessoa tem que estar realmente ligada em Deus. Para ela falar com Deus, orar com Deus, para que o próximo tenha uma intimidade com o Espírito Santo, que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, ela tem que conhecer e ter um relacionamento muito forte com o Espírito Santo. Então aqui ele está orando porque ele passou por várias situações, por vários problemas, dificuldades, por ele ter sido perseguidor e agora sendo perseguido. Ele sabe dessas situações, tanto que quando ele escreve essa oração, tanto que quando ele está falando com Deus, ele está preso. E às vezes nós, mesmo sendo soltos, não estando presos, nós não temos a intimidade com Deus. Eu espero não ter a necessidade de ser preso para ter um relacionamento com Deus. Ele não esperou, ele teve. Por ele ter um relacionamento com Deus, ele foi preso. E mesmo sendo preso, estando cativo naquela prisão em Roma, né, onde ele escrevia essas cartas, ele estava com um momento espiritual, que é o nosso termo espiritualidade do cristão. Ele estava com um momento espiritual elevado, acima da média, acima do que nós conhecemos. Eu, com o conhecimento que eu tenho, que não chega a esse nível, não tenho essa autoridade de falar com Deus. Eu posso até falar, mas eu sei que a minha fala não vai ser tão pura e santa quanto esse homem teve de se relacionar com Deus, a ponto de pedir que o Espírito Santo tocasse no próximo, nos irmãos, e chegasse em nós até hoje. É uma autoridade fora do normal, uma autoridade sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 17: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro, mais uma vez Paulo falando, e oro para que, estando arraigado e alicerçado em amor. Arraigado e alicerçado, ele usa dois termos fortes, ele usa dois termos que nós precisamos trazer hoje para a nossa espiritualidade. Dois termos que ele usa de conhecimento da área profissional e na área da produtiva. Arraigados, uma árvore, para ela aguentar esse vento, uma árvore para ela aguentar essa estrutura, primeiro ela tem que aprofundar as raízes. Não adianta ela crescer sem raiz, que o vento derruba. Então não adianta nós queremos crescer espiritualmente se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós não estivermos em oração, se nós não ensinarmos nossos filhos a orar, se nós não estivermos ligados com as raízes, na fonte de água viva que é Jesus Cristo. Então ele diz aqui sobre arraigados e fala sobre estrutura. Nenhum prédio, nenhuma parede se levanta, se mantém firme se não tiver um alicerce. Nada se põe de pé se não tiver um alicerce. Nós não ficaremos de pé nesse mundo que jaz no maligno se nós não tivermos o alicerce. E o nosso alicerce é Cristo Jesus, o nosso intercessor. Aleluia! Glória a Deus! Mas para que nós estejamos ligados a Cristo, nós precisamos estar espiritualmente cheios da graça.
E só existe uma maneira, é através da oração, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É assim mesmo. Irmãos, a oração é o estágio mais alto que o ser humano na terra pode ter para falar com Deus. Mas também é o estágio mais simples de falar com Deus. Não é uma dificuldade você orar, né? Não tem dificuldade, basta você fechar os seus olhos e falar com Deus e orar. Jesus Cristo ensinou os discípulos lá em Mateus 9, versículo 6, ele ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ele colocou todas as nossas necessidades que ele sabia que iríamos precisar nos dias de hoje. Ele inicia a oração dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Ele não disse: meu Pai que está no céu, abençoe o meu irmão, ou abençoe essa humanidade cruel. Não, ele disse: Pai Nosso. Jesus Cristo nos colocou, nos elevou à altura dele na presença de Deus. E muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, oramos, seja qual for a situação, mas nós não nos colocamos na presença de Deus como Jesus nos ensinou. Aleluia. Ele falou para os discípulos: Glória. orar é assim, Pai Nosso. Nem os discípulos entenderam, levaram tempo para entender. Irmãos, quando ele coloca Pai Nosso, ele colocou o nosso nível de filhos. Ah, irmão, mas eu oro o Pai Nosso, a gente aprende o Pai Nosso, a gente ora todos os dias. Eu vou explicar a diferença, irmãos, da palavra Pai Nosso em nosso relacionamento. Por exemplo, no dia de hoje, domingo, a família vai se reunir lá em casa. Meu pai vai almoçar lá em casa. Fez alguma diferença para vocês? Nenhuma. Porque não é pai de vocês. Mas se meu irmão tivesse sentado aqui agora e eu falasse: hoje na hora do almoço, meu pai vai almoçar lá em casa, ele pularia da cadeira e dizia: glória a Deus, eu vou lá também. E quando nós ouvimos falar do Pai, nós não nos comportamos como os irmãos, nós não glorificamos o nosso Pai, nós não se exaltamos e enchemos a graça, porque é o Pai dele. E não foi isso que Jesus fez. Jesus colocou Pai Nosso. E aí nós enxergamos a espiritualidade do apóstolo Paulo quando ele vem escrever essa carta, quando ele vem escrever essa oração, de que o Pai conceda a nós o que ele sente com a presença do Espírito Santo. Paulo coloca nós como irmãos naquela época e nos dias de hoje. Então o que nós precisamos, segundo o tema desse mês, espiritualidade cristã, o que nós precisamos? Estar como irmãos na espiritualidade. E para estarmos como irmãos na espiritualidade, só uma coisa nos une como irmãos, que é a oração. A oração dentro de casa, a oração no trabalho, a oração na igreja, o momento culto de oração, no hospital a oração, né, no trânsito a oração, em vários momentos que você puder. Irmãos, uma vez eu estava indo para Barretos, eu trabalhava lá, eu saía de Penápolis, são 200 km até chegar a Barretos. Eu vou relatar só uma coisa que eu achei assim, muito interessante quando eu voltei da viagem e comentei isso com a minha esposa. Eu coloquei um CD de louvor, e eu estava ali ouvindo o louvor no carro, que é o carro da firma, inclusive, e numa distância depois de Rio Preto para Barretos, teve um momento em que aquele louvor me tomou de uma grandeza tão grande que eu comecei a glorificar o nome de Deus e a orar, e a glorificar o nome de Deus e a orar, e ouvindo aquele louvor. Irmãos, eu lembro aonde eu estava, e depois eu acordei em outro lugar. Eu andei um bom pedaço naquela rodovia sem observar, sem ver aonde eu estava indo. Naquele momento eu tenho absoluta certeza que eu fui guiado pelo Espírito Santo, porque naquele momento eu estava adorando. E depois que eu me vi num lugar que não era onde eu tinha, no último momento tinha visto, estacionei o carro e falei: Deus, glória, porque poderia ter acontecido um acidente.
Mas no momento que eu me coloquei na presença de Deus, Ele me livrou do acidente, Ele me livrou do perigo. Eu não sei qual foi a velocidade, mas naquele momento, enquanto eu estava adorando, Ele cuidou de mim. Aleluia. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando com Deus, né, de uma maneira íntima, de uma maneira que nós precisamos conhecer. Ele tem o desejo que nós venhamos a conhecer essa intimidade com Deus, para que a nossa espiritualidade cristã esteja ao nível de Paulo, de Jesus, porque Paulo diz: sejam meus seguidores assim como eu sou de Cristo, né? Então, esse nível de espiritualidade é que nós precisamos alcançar. Glória a Deus. Amém? Estamos seguindo a caminho de dias melhores, onde a paz e a justiça vão prevalecer. Por toda a terra se ouve o som do avivamento, os céus invadindo a terra com a glória de